O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que não é possível se assustar com gente pedindo AI-5. Falou isso do nada, numa entrevista coletiva nos Estados Unidos. Não é aceitável para um ministro de Estado e não é aceitável para alguém que se diz liberal. Eu sou Mano Ferreira e vamos falar sobre isso no Livro de Notícia dessa quarta-feira, 27 de novembro. De segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, a gente traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Nessa segunda, durante uma entrevista coletiva em Washington, que repercutiu por toda terça-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, declarou o seguinte, abre aspas, sejam responsáveis, pratiquem a democracia. Ou democracia é só quando o seu lado ganha. Quando o outro lado ganha, com 10 meses, você já chama todo mundo para quebrar a rua? Que irresponsabilidade é essa? Não se assustem, então, se alguém pedir um AI-5. Já não aconteceu uma vez ou foi diferente? Levando o povo para a rua para quebrar tudo? Isso é estúpido, é burro, não está à altura da nossa tradição democrática. Bom, parece que o ministro Paulo Guedes está em outro país, né? Não tem ninguém na rua quebrando tudo. Além disso, ele também precisa refletir melhor sobre tradição democrática. Primeiro, porque no Brasil, infelizmente, nossa tradição está muito longe de ser democrática. Nós só somos uma democracia há 30 anos. É muito pouco tempo, mas já é o período democrático mais longo da história do Brasil. Segundo, em democracias, as pessoas protestam quando bem entenderem, ministro. Pode ser com 10 meses, com um mês, ou mesmo antes até do governo começar. Como, aliás, muitos de nós fizemos com o segundo mandato da presidente Dilma. O que não é compatível com a altura do que a nossa democracia precisa é banalizar o AI-5. Aliás, o que se passa na cabeça de um ministro da Economia que em 2019, do nada, numa entrevista, sem sequer ser perguntado sobre o assunto, vem falar sobre o AI-5, que é o ato mais perverso de concentração de poder que aconteceu na ditadura. O AI-5 deu superpoderes ao presidente, fechou o Congresso, instituiu censura prévia e tornou a tortura um regime oficial no Brasil. O ministro de Estado tem a obrigação de zelar pela estabilidade das instituições. E com 14 milhões de desempregados, o ministro da Economia devia estar 100% focado em fazer avançar as reformas que o Brasil precisa para retomar o crescimento da economia, gerar emprego e renda para as pessoas. O que se passa na cabeça do ministro da Economia para dar uma declaração dessas? Além de ser politicamente estúpido, autoritário e abjeto, prejudica o próprio trabalho dele. Quem é que investe em um país instável? Quem investe em um país que fica ocupando o debate público com AI-5 em pleno 2019, no lugar de se preocupar em resolver os problemas que o Brasil tanto tem? E o pior, que desculpa esfarrapada é essa para justificar o atraso das reformas? Guedes quer culpar o PT e a irresponsabilidade de Lula pela incapacidade de articulação de Bolsonaro? Todo mundo sabe o que a gente pensa sobre o PT e sobre Lula. O PT é um projeto autoritário, corrupto, incompetente, jogou o Brasil nessa crise, que é a maior da nossa história. Lula é um populista irresponsável, demagogo, um criminoso condenado pela justiça, estava preso até ontem, não pode ser candidato porque não tem a ficha limpa, e insiste em se vender como candidato, enganando as pessoas pelo país inteiro, porque coloca o próprio ego acima de qualquer coisa. Mas o que isso tem a ver com o andamento das reformas no Congresso? Pense em qualquer reforma importante que o Brasil já fez em toda a nossa história, nesses 30 anos de democracia. Pense no sopro de abertura econômica que teve no governo Collor. Pense nas privatizações. Pense no Plano Real. Pense na PEC do teto. Pense na reforma trabalhista, na reforma da Previdência. Pense na lei da liberdade econômica. O PT sempre se opôs a isso tudo. Sempre atrapalhou como pôde o andamento de qualquer reforma que não seja feita pelo próprio PT. O PT sempre foi isso. E mesmo assim, o país conseguiu avançar. Nós não somos e não podemos ser reféns do PT. Então, esse discurso do Guedes não faz o menor sentido. Ele não devia ficar usando o PT de escudo
contra a incompetência do próprio governo em fazer articulação política. Ele devia estar trabalhando para avançar as reformas que o país precisa. O triste é que por muito tempo se falou que o círculo bizarro do governo, os filhos do presidente, estavam atrapalhando o trabalho bem feito pelo Ministério da Economia. Agora é o próprio ministro da Economia que atrapalha o próprio trabalho e se junta a quem sabota a democracia. É muito triste e é também indignante. É uma irresponsabilidade com o Brasil e é também falta de liberalismo. O ministro Paulo Guedes costuma dizer que seu projeto é o projeto da liberal-democracia. Pois bem, liberal-democracia não banaliza o AI-5. Liberal-democracia se assusta, sim, se revolta e se combate, e combate com qualquer discurso que defenda o AI-5. Não existe liberdade sem democracia, e sem democracia o que existe é barbárie, atraso e miséria. Bem, agora a gente vai falar do que a gente devia estar falando se não fosse esse discurso absurdo do Paulo Guedes. O Livre Notícia de hoje seria dedicado à reforma administrativa, que é uma reforma fundamental para enxugar o Estado brasileiro, para dar racionalidade às carreiras do setor público e eficiência para os serviços que realmente importam, né? A ideia é reformar as carreiras do funcionalismo público e isso pode aumentar a capacidade do Estado entregar os serviços essenciais, que é aquilo que faz a vida das pessoas melhorar, educação, saúde, segurança. Essa reforma é muito importante, mas sofre muita resistência, além da sabotagem do próprio ministro, né? A gente vai aprofundar essa discussão hoje à noite no Livres Webinar, às 20 horas, com a economista Ana Carla Abrão. Ela é uma das maiores especialistas no que a gente chama de RH do Estado, né? A conversa vai ser mediada pelo economista Leonardo Regazzini, que é conselheiro do Livres, doutor em economia e professor da UFAM. Então, fica o convite. Hoje à noite, 20 horas, Livres Webinar sobre reforma administrativa com a Ana Carla Abrão. Agora, a gente vai falar de um outro assunto. Ontem a gente adiantou aqui no Livro de Notícia que o ministro Osmar Terra, da Cidadania, estaria na reunião da comissão especial que analisa a legalização da cannabis medicinal, que são os remédios feitos à base de maconha. Os nossos associados, Tiago Mitrô, que é deputado federal pelo Novo em Minas Gerais, e Marcelo Calero, que é deputado federal pelo Cidadania do Rio de Janeiro, são membros dessa comissão e estiveram na reunião. A gente vai ver um trechinho da participação deles. Presidente, eu queria lamentar aqui a fala do ministro Osmar Terra. Parece que é tônica nesse governo se falar sem evidência científica, né? O voluntarismo e o capricho presidencial contaminaram os ministros de Estado, né? Então tem um lá que tem doutorado, que tem um mestrado, e fala do AI-5 com uma tranquilidade, como se isso fosse corriqueiro na nossa democracia, né? Uma medida de exceção como essa. E hoje vem aqui o ministro Osmar Terra falar de um assunto que não diz respeito a essa comissão, que é a liberação de drogas para uso recreativo. É de uma desonestidade intelectual querer misturar os assuntos que eu fico realmente abismado, porque, inclusive, o ministro fez pouco caso da situação que certas famílias vivem. Ah, não é porque alguma família vai ter um paciente com convulsão. Eu tenho, por acaso, inclusive, uma afilhada que tem a síndrome de West. Quem conhece sabe do que se trata. E eu sei o que é uma crise de convulsão que ela passa. Aliás, as crises pelas quais ela passa. Então não é um assunto menor, ministro. Uma coisa é a discussão de uso recreativo, outra coisa é a discussão do uso medicinal. E a primeira vez que eu ouvi alguém falar que o que nós estamos discutindo aqui é a legalização foi na sua fala, ministro. Que acho que vai contrária ao que tem se buscado esse consenso na comissão para nós discutirmos saúde, né? E eu acho uma pena que a gente vive em um país que coloca nas ruas criminosos condenados por corrupção e criminaliza pais de família que querem simplesmente dar conforto para os seus filhos que são acometidos por doença. Então, quando nós estamos tratando aqui dessa comissão, a gente está falando de saúde. A discussão da legalização do uso recreativo, acho que ela tem que ser feita. Não imagino que vai ser feita com o governo que temos, infelizmente, mas acho que tem que ser feita em algum momento, porque também é um assunto a ser debatido pela sociedade brasileira, mas não é o assunto dessa comissão. Não tem como não ficar orgulhoso dessa bancada da liberdade, não é mesmo?
E como é bom defender a liberdade por inteiro. Só hoje a gente falou aqui de democracia, economia e saúde. O triste é que em pleno século XXI ainda tem a gente que banaliza o AI-5 e que prefira proteger os seus preconceitos, mesmo quando o custo para isso é atrapalhar a saúde das pessoas. Por isso é tão importante que a gente continue trabalhando pela liberdade e pela liberdade por inteiro e para todos. A gente vai ver um pouco desse trabalho no Giro Livres. Sou o novo coordenador do Livres em Santa Catarina. Estou aqui para difundir essa instituição, difundir os ideais liberais aqui em Santa Catarina. Espero contar com vocês, espero poder realizar um ótimo trabalho junto com todos vocês. Contem comigo, esse é nosso primeiro contato e certamente será o primeiro de muitos aí pela frente. Estou muito contente com a oportunidade, realmente, e espero que a gente possa avançar muito aí com o Livres em Santa Catarina. Muito obrigado, valeu! Assim como a deputada Alice, infelizmente eu não consegui a frequência que gostaria aqui nessa comissão, porque também estava no saneamento. É uma pena que ela não tenha vindo para cá antes, porque deu bastante trabalho no saneamento, a deputada Alice. Lá a gente teve alguns confrontos aí, muitas vezes. Pois é, então eu gostaria que ela tivesse ido para cá antes. Se Vossa Excelência quiser facilidade, fique longe da deputada. Mas seria bom a deputada Alice ter vindo aqui, porque aqui nós estamos convergindo, pois é, quase integralmente. Fora a questão da reserva de mercado para as farmácias, eu quase concordo com tudo que você falou. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Esse foi o Livres Notícia dessa quarta-feira, como você sabe, de segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, aqui em youtube.com/livres. Você fica por dentro dos principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. E lembrando mais uma vez, hoje à noite tem Livres Webinar sobre reforma administrativa com a economista Ana Carla Abrão. Não perca, a gente vai botar o link aqui e na descrição. Até amanhã.